Aleluia. Muito bem, querido irmão. Estamos de volta. Daremos continuidade ao nosso conteúdo. Na verdade, ao conteúdo da nossa aula. Me ajeitando por aqui. Vamos lá, o meu retorno aqui. Muito bem. Já estou aguardando você. Pai do Senhor, irmão Harrison. Deus abençoe sua vida, querido irmão. Que bom ter você aqui. Primeiro momento aí, o irmão Harrison não pôde estar conosco, mas graças a Deus pela sua vida, estamos aqui juntos. Paramos aí no gênero literário da epístola aos Gálatas, tá certo? E agora nós daremos continuidade a esse conteúdo. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Isso, vai melhorando. Daqui a pouco o negócio fica bom. Mas o melhor de tudo é que você já está aí. E nós agradecemos a Deus por isso. Vamos lá, meu irmão. Continuando, estávamos falando sobre o gênero literário, né? E falamos sobre as discussões, uma antiga e uma recente. A discussão antiga a respeito do fato da interpretação alegórica, né, das escrituras, se Paulo estava sancionando isso, se Paulo estava dando margem aos seus leitores a respeito disso. Pai do Senhor Tevinho, Deus abençoe, filho. Se Paulo estava sancionando a interpretação alegórica do conteúdo de suas cartas, dos seus escritos, o que nós procuramos esclarecer, de que Paulo não estava sancionando isso, mas estava fazendo uso das próprias alegorias daqueles que iam contra ele, né, daquilo que ele ensinava. Ele estava pegando a linha de pensamento dos seus adversários, vou colocar dessa forma, e para poder trabalhar a partir do pensamento dos adversários, Paulo foi trabalhando a sua carta. E a outra discussão gira em torno da pergunta: Pai do Senhor, minha prima Edivone, Pai do Senhor, pastor Rivaldo, Deus abençoe. A outra pergunta que eu procurei esclarecer é se a epístola aos Gálatas, se ela foi escrita como uma epístola apologética, né? E aí nós falamos aí que não há provas suficientes até o presente momento de adotarmos esse gênero literário para a epístola aos Gálatas. Não existe até o presente momento cabimento, né? Assim, material, substância para nós adotarmos essa postura com relação à epístola aos Gálatas, na questão do seu gênero literário. Continuando, agora nós vamos falar sobre o propósito e a teologia da epístola aos Gálatas. Qual era o propósito para que o apóstolo escreveu esta epístola? Qual era o seu propósito? Qual era o seu objetivo? O que nós devemos buscar na carta aos Gálatas? Tem algo que nós devemos encontrar ali? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre o propósito e teologia, você acompanha no slide, Paulo tinha em mente, quando escreve a sua epístola, 3 propósitos bem relacionados, 3 propósitos bem definidos. O primeiro era defender sua autoridade como apóstolo contra as declarações dos seus opositores. Essa é a palavra que eu estava procurando, tá? Opositores e não adversários. Não deixa de ser um sinônimo, mas opositores fica melhor esclarecido. Então, Paulo, um dos propósitos dele ter escrito essa epístola é defender a sua autoridade como apóstolo
contra as declarações dos seus opositores. E aí, eu já comentei sobre isso quando eu falei sobre os temas da epístola. Uma outra razão é definir, explicar e comprovar a mensagem do Evangelho. Estes são propósitos bastante específicos e claros. Específicos e claros por parte do apóstolo Paulo. Então, primeiro, ele defende o apostolado, defende a sua autoridade. Por que defende a sua autoridade? Tá aí. Por que defender a sua autoridade? Porque na ocasião, você vai lembrar comigo, querido irmão, por que defender o seu apostolado? No livro de Atos dos Apóstolos, deixa eu pegar o texto aqui. No livro de Atos, no capítulo de número 2, você vai me ajudar, irmão? Maravilhoso é Jesus. Tá. Capítulo 2, versículo 42. Pai do Senhor, tia Raquel Rosa, que maravilha você aqui. Um beijo, um abraço enorme para a irmã Jacira, para a tia Creuza, para todos aí. Muita saudade de vocês. Mas vamos lá. Por que Paulo tinha que defender o seu apostolado, irmãos? Atos 2:42. Atos 2:42. Está escrito: e perseveravam na doutrina de quem? Como é que está aí na sua Bíblia? Qual era a doutrina a qual a igreja perseverava? Vou esperar você responder aí. Responda aí nos comentários. Beijo, tia Raquel. Eles perseveravam na doutrina de quem? Responde para mim, irmão, por favor. Estou esperando, tá? É isso aí. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, naquela ocasião, eles eram os doutrinadores. Eles que regiam no sentido de doutrinar, de ensinar dentro da ortodoxia que fora aprendida por Jesus. E veja, irmão, mais uma vez nós vamos falar, né? O quê? Se os apóstolos precisavam testemunhar do Cristo ressurreto, precisavam andar com Jesus, e eu acredito que você, obrigado tia Raquel, obrigado Paulinha. Então, veja só, irmão, analise bem. Se era necessário para ser apóstolo, ter andado com Cristo, ter visto o Cristo ressurreto, ter estado com os demais discípulos, né? Nós observamos que Paulo, ele cumpre esses requisitos. Vamos aos Gálatas agora, novamente. Então, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, tá certo? Vamos voltar aos Gálatas. Os apóstolos ensinavam aquilo, pode ser, irmã Vanessa, obrigado por ter retornado conosco. Os apóstolos, eles ensinavam aquilo que eles haviam aprendido com Jesus. Tá certo? Os apóstolos não ensinavam o que eles pensavam, mas eles ensinavam aquilo que haviam aprendido com Jesus. E aí nós vamos observar uma característica muito peculiar do apóstolo Paulo, é que assim, os discípulos que andaram com Jesus, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, todos eles. E eu não citei todos, tá? Mas, para você lembrar do texto de Atos aí, eles andaram com Jesus durante 3 anos. 3 anos foi o período que eles andaram com Jesus.
Foi com o período que Jesus exerceu seu ministério público. Em contrapartida, o apóstolo Paulo, se nós tomarmos em conta o período que ele esteve na Arábia, foram 14 anos que Paulo esteve na Arábia, Paulo teria, dentro dessa linha de pensamento, de raciocínio, muito mais conteúdo para ensinar, porque afinal de contas ele andou 11 anos a mais com Jesus, né? E a carta aos Gálatas, no capítulo 1, no capítulo 1, a partir do verso 9, não, a partir do verso 10, eu quero ler com você. Pai do Senhor, irmão Sandro, Deus abençoe tua vida. Então eu quero compartilhar com você, irmão Cleiton também, está por aí conosco. Deus abençoe, irmão Cleiton. Então vamos lá. Carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 10. Eu vou ler do versículo 10 em diante. Está escrito: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha o que Paulo está dizendo na sua epístola aos Gálatas, que o evangelho que ele está agora defendendo, então veja, ele defende no verso 1 o seu apostolado, ele defende o seu apostolado no verso 1, e aqui a partir do verso 10, ele está defendendo o evangelho que ele está pregando. E ele está dizendo que o evangelho que ele recebeu, ele não recebeu de homens. Ou seja, Paulo, ele não foi para Jerusalém, para pedir aos demais apóstolos instruções a respeito do evangelho que Jesus pregara. Não, isso é Paulo que está dizendo aqui. Continuando, ó. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum. Verso 12. Mas por revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo, para ele receber por revelação, o Cristo se manifestou a ele. Então ele viu o Cristo ressurreto, ele aprendeu com Jesus e agora ele defende este evangelho que ele está pregando. As doutrinas que ele debate, a palavra que de forma concisa, firme, abalizada, Paulo fala na sua carta aos Gálatas, ele está falando com conteúdo, ele está falando com conhecimento de causa. E que causa? O próprio Cristo ensinou isso a Paulo. Então ele vai falar depois sobre a sua conduta, como ele trabalhava, agia com respeito à sua conduta no judaísmo. Tá certo? Então veja que coisa maravilhosa, irmão. Paulo, ele ensinou do próprio Jesus, né? Então, o primeiro propósito da carta, defender a sua autoridade. O segundo, definir, explicar e comprovar a mensagem do evangelho. E o terceiro propósito, aplicar a mensagem do evangelho à vida cristã diária, pelo poder do Espírito. Por quê? Porque, irmão, a Bíblia é um livro maravilhoso. É um livro único. É um livro único. Só que o simples conhecimento do conteúdo bíblico não é o suficiente para transformar a vida do homem.
Não basta eu ter o conhecimento, e eu não disse a sabedoria. Não basta eu conhecer a letra, não basta eu conhecer os versículos. Não basta eu fazer uma exegese, não basta eu interpretar dentro das regras, das boas regras da hermenêutica bíblica. Enfim, irmão, o que eu quero dizer? Não basta eu ler a Bíblia. Eu preciso que a mensagem seja aplicada. Então veja, Paulo defende a sua autoridade. Paulo defende a sua autoridade como apóstolo. Paulo defende, explica e comprova a mensagem do evangelho que prega, mas Paulo também aplica na vida daqueles irmãos. Esse era o propósito da carta. Não adianta você saber, você tem que viver. É isso que Paulo falou. Saber não é o suficiente. Você tem que viver. Se você viver a vida cristã diária, você chega lá. E essa vida só é possível pelo poder do Espírito Santo. Somente pelo poder do Espírito. Maravilhosa, presbítero Igor. Maravilhosa carta. Que bom que você chegou, filho. Então, a aplicação da mensagem do Evangelho à vida cristã diária pelo poder do Espírito Santo. Esse era o propósito da epístola. Vamos agora para as considerações finais na carta aos Gálatas, tá bom? E depois nós vamos começar a falar aqui de Corinto. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque tem uns crentes nas igrejas por aí que de vez em quando tá lendo primeiro aos Coríntios. Mas vamos lá, considerações finais. A teologia básica da carta aos Gálatas tem relação com a verdade do evangelho e suas implicações. Suas conclusões finais são muito claras. Então vamos lá. Quais são essas considerações, conclusões finais? Primeiro, que desviar-se do evangelho equivale a desertar Deus e merece o título de maldito, de anátema. Desviar-se do evangelho equivale, tem a mesma proporção a desertar Deus e merece o título de anátema. E aí passa mais uma vez com base no que a gente falou a respeito da aplicação do conteúdo da palavra, do conteúdo do evangelho à vida diária, à vida cristã diária. Por quê? Porque, Pai do Senhor, irmão Renan, que bom tê-lo aqui. Por que a aplicação? Porque como uma pessoa enferma, se nós formos ao médico, e o médico, posterior aos exames, elaborar o diagnóstico da enfermidade, nos recomendar, nos receitar a medicação, a gente sabe qual é a enfermidade que a gente tem. Vai ser irmã Nicole, a gente sabe qual é a enfermidade que a gente tem e sai com a receita, o receituário, para adquirir a medicação. Mas o fato de eu estar com o receituário na mão não implica em cura para a enfermidade. Então vamos lá. Dentro dessa analogia, não é alegoria, tá bom? Mas é uma analogia. Nós temos uma enfermidade mortal, se chama pecado. É uma enfermidade. Pai do Senhor, irmã Ana Maria, Deus abençoe, bom tê-la aqui. Nós temos uma enfermidade mortal, se chama pecado. E aí nós vamos até o médico, o doutor Jesus. E ele, após fazer a avaliação clínica, ele emite o diagnóstico. Presbítero André Amaro, que bom tê-lo aqui. Ele emite o diagnóstico. Você vai morrer. Qual é o remédio? O remédio é Jesus. E está aqui a receita.
Receita está aqui. Essa é a receita. E aqui diz que você tem que ingerir parte do conteúdo todos os dias. Pro resto da vida, meu filho falou ali atrás. Ah, tá espelhada a imagem aí. Da próxima vez eu vou arrumar isso, tá, irmão? Mas tá aqui. Ele emite o receituário e diz: o remédio tá aqui. Vai lá e toma o remédio. E aí você tem conhecimento da sua enfermidade, você tem o receituário, tem o diagnóstico dado pelo médico, mas você não aplica o remédio determinado pelo médico. Você não aplica o remédio. E aí, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer no seu pecado. Morre no seu pecado. Por quê? Porque não fez uso da medicação receitada pelo médico. Quem é o culpado? É o médico que receitou? Ou você que não usou? Que não aplicou? Então, é o que Paulo defendeu, é o que a Epístola aos Gálatas fala e é o que nós precisamos viver. Nasceu de novo, é pela fé, não existe outro caminho. Mas eu preciso tomar o remédio. E o remédio se chama Bíblia. Não existe outro remédio. O remédio se chama Bíblia. Não existe outro remédio. Remédio específico. O remédio se chama Bíblia. Quando nós vivemos a palavra de Deus. Quando nós vivemos a palavra de Deus, já somos salvos. Mas vivendo a palavra nós somos aprimorados. É semelhante ao povo de Israel após ficar cativo no Egito por 430 anos. Deus envia Moisés. Pai do Senhor, mano. Deus abençoe, filho. Parabéns. O povo ficou cativo no Egito por 430 anos. Deus envia Moisés, liberta o povo do Egito. Fisicamente, o povo saiu do Egito. Mas aqui, ó, o povo ainda estava cativo. Então o que Deus faz? Deus precisava libertar a mente do povo cativo. E o que Deus dá? Deus dá a sua palavra. Para muita gente, este santo livro, ele aprisiona. Para muita gente, este santo livro aprisiona. Mas, na verdade, este livro, ele é a nossa carta de alforria. É isso que ele é. Porque ele nos liberta mentalmente das trevas de pecado. Então, a aplicação e o uso dessa medicação produz em nós vida. E vida abundante. Vida eterna. Certo? Vamos lá, nosso slide. Outra consideração final. A fé em Cristo é a única base de justificação aos olhos de Deus e de esperança eterna. A fé em Cristo é a única base de justificação aos olhos de Deus e de esperança eterna. Não existe outro caminho. Mas, pastor, e as coisas que nós observamos? Precisamos observar, irmão. Muitas das vezes, nós confessamos a Cristo como Salvador, mas queremos viver cativos da velha vida. O próprio apóstolo Paulo vai nos falar na carta aos Romanos, capítulo 12, é necessário metanoia, mudança de mente. Por quê? Porque quando a minha mente muda, as minhas ações mudam. Quando a minha mente é transformada, as minhas ações são mudadas. Porque o crente que diz que nasceu de novo e continua com as mesmas práticas, com a mesma conduta,
com o mesmo procedimento, com o mesmo falar, com o mesmo pensar, irmão, me desculpe, mas ele está com algum problema. Eu não sei se ele nasceu de novo, não. Não sei mesmo, tenho dúvida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a árvore nós conhecemos pelo fruto. A árvore se conhece pelo fruto. Então, se a minha mente foi mudada, e aí entra a questão da justificação, é claro que existe um tempo, e aí se chama conversão, no caminhar, mas a justificação operada por Cristo em nós, seguida, a justificação, ponto. Seguido a isso, nós precisamos ter uma conduta diferente. E o que eu vou fazer? O que eu vou viver? O que eu vou pensar? Como eu posso aprender a respeito de Jesus? É pela palavra. Quando a palavra entra aqui, mas cria carne em mim, ou seja, ela passa a fazer parte da minha composição, ela passa a fazer parte da minha mente, ela passa a fazer parte da minha estrutura, do meu modo de pensar, do meu modo de falar, do meu modo de agir. Então, a fé, aos olhos de Deus, a fé é a única base de justificação. Mas quando eu fui justificado, nasci de novo, a minha conduta vai mudar. Irmão Daniel, Pai do Senhor, minha irmã Vanessa Santos também, beijo Nessa. Entenderam, irmãos? Então é isso que a gente precisa entender. Não é que aceitei Jesus tem que mudar tudo. Não é que tem que mudar, irmão. Se você confessou Jesus, se você confessou Jesus, irmão, e verdadeiramente você nasceu de novo, Pai do Senhor, irmão Aldo, não existe possibilidade de continuar com a mesma vida. Não existe. Se Jesus entrou, irmão, a atitude vai mudar. Não tem como continuar da mesma forma. Não existe essa possibilidade. Mas aí vem o crente com síndrome de Gabriela. Falando nisso, um beijo para minha sobrinha Gabriela, mas não é dela que eu estou falando, não. O crente com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim. E aí eu falo o que eu falo para alguns irmãos, para alguns alunos meus. E vai se perder assim. Porque quem nasceu de novo, a vida é transformada, irmão. Não existe um único lugar onde Jesus entrou que não fez a diferença no ambiente. Nenhum. É isso aí, irmão André. Foi um dos temas da Epístola aos Gálatas. A liberdade é a religiosidade. Se não for tratada direito, vira libertinagem. Tá certo, irmão? E aqui eu não vou entrar no mérito de qual é a igreja que está certa, se é a batista, se é a presbiteriana, se é a Assembleia de Deus, da qual eu faço parte, se é a metodista. Não, irmão, eu não estou falando aqui de usos e costumes. Estou falando de salvação pela fé e justificação somente pela obra de Jesus. Fui bonzinho, Igor? É, irmão, eu ouvi dizer que isso está indo para o mundo todo, né? Então a gente tem que segurar um pouquinho as palavras. É isso aí, Igor, vai fritar. Mas o que eu quero dizer, irmão, eu acredito que eu estou sendo bastante claro. Eu acho que você está conseguindo entender bem o que eu quero dizer, né? Eu acho que você está conseguindo entender bem. Eu acho que Deus, na sua multiforme sabedoria, ele precisa do batista, ele precisa do presbiteriano, ele precisa do metodista, ele precisa da bola de neve. Irmão, precisa. Não é que Deus depende, Deus não depende, mas é aí onde Deus manifesta a sua multiforme sabedoria. Então, cada um na sua característica. O que muitas das vezes me assusta, e agora eu quero compartilhar com você,
e quero citar o pastor José Maurício, Rio de Janeiro, um homem de Deus. O problema são, e agora eu vou falar da minha igreja, da Assembleia de Deus, tá? O problema se dá quando uma Assembleia de Deus quer parecer uma batista. Quando uma Assembleia de Deus quer parecer uma bola de neve. Entenda bem, irmão, não estou falando dessas outras igrejas. Quando uma Assembleia de Deus quer parecer a Peniel. Aí, tia Raquel. Entenda bem, irmão. Deus se manifesta em todas essas igrejas. Só que cada um de nós, Deus chamou com as nossas particularidades, com os nossos paradigmas. E a Assembleia de Deus, irmão, ela tem que ser a Assembleia de Deus. E a Batista vai ser Batista. E assim sucessivamente. Mas nós estamos encontrando nos nossos dias igrejas com o nome de Assembleia de Deus, que é uma mistura tão grande, irmão, que isso reflete até no mundo espiritual. Por quê? Porque Deus determinou espaço para cada um de nós estarmos trabalhando para que o reino de Deus seja manifesto. E quando nós perdemos as nossas características, que são tão típicas nossas, nós colocamos em risco. Por quê, irmão? Porque eu, quando conheci Jesus, eu precisei de uma Assembleia de Deus. Como dizem alguns, uma Assembleia de Deus raiz. Eu precisei. E hoje, estar numa Assembleia de Deus, para mim, não é pesado. Minha esposa, os meus filhos são a Assembleia de Deus. É pesado? Não, não é pesado, irmão, porque eu não faço para a Assembleia, eu faço porque foi onde Jesus me chamou e eu amo viver ali. Entendeu? Mas quando eu perco as minhas características, aí o negócio fica apertado. Nós vamos continuar nas considerações finais? Vamos lá. Eu estou quase pregando, né, irmão? Estou quase pregando. Vamos lá, irmãos. Para as considerações finais, vamos concluir aqui. O falso evangelho proclamado pelos mestres judeus na Galácia baseava-se nas obras da lei, ao que parece, enfatizando práticas distintivas como a circuncisão. Ou seja, não basta nascer de novo pela fé em Cristo Jesus, mas eu tenho que guardar um dia específico. Eu tenho que comer uma comida específica. Eu tenho que ser circuncidado. Porque se não houver observância dessas leis, eu não vou para o céu. Eu tenho que entregar o dízimo, que senão eu não vou para o céu. Não, irmão. Nós não somos salvos pelo dízimo que entregamos. Pastor, o senhor é contra o dízimo? Não, não sou. O senhor é dizimista? Entrego o meu dízimo com alegria. Mas eu entendo, sei e prego, não é o dízimo que vai me levar para o céu, que nos leva para habitar com Cristo, é a justificação pelo sacrifício de Jesus. Agora, as ações e atitudes que eu pratico produzem em mim algumas coisas. Entendeu? É como um pai que ama o filho. Eu amo, salvo. Amém, salvou. Se o filho for obediente e fizer o que o pai gosta, o que o pai manda, vai haver uma consequência. Se o filho for desobediente, vai haver outra consequência. E é assim que acontece. Então, o evangelho verdadeiro, ele não está pautado naquilo que os mestres judeus da Galácia pregavam.
ou seja, as obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém poderá ser salvo. Eu devo observar? Eu posso observar? Pode. O princípio eterno contido nas obras. O princípio eterno contido nas ordenanças. Tem um princípio. Por que Deus determinou algumas coisas? Existe um princípio. E o que importa é obedecer este princípio. Este princípio ele é imutável e eterno. A palavra Torá, ela não quer dizer somente lei, mas ela quer dizer, e principalmente, instrução. Deus quer nos instruir pela sua palavra, mas não seremos salvos pela observância da lei. Amém? Glória a Jesus. E não é pregação. Então, meus irmãos, a primeira aula demorou um pouco mais, porque teve a introdução da aula, e nós chegamos na carta aos Gálatas. Vamos lá. Depois da carta aos Gálatas. Propósito teu... Não, desculpa, irmão. Opa, chegamos ao final. Tá certo? Da aula de hoje. Estamos com 36 minutos aí. E aí eu quero fazer um pedido para você. Quero fazer uma enquete com você, irmão. Quero fazer uma enquete com você. Você tá vendo aí o slide? Me diz o que você achou. Comenta aí com a gente, tá bom? Quero fazer uma enquete com você. Eu quero pedir a você. É isso aí, Igor. Então, qual é a enquete? Quero perguntar para você, irmão, o que a gente pode melhorar nas aulas, tá certo? Você tem liberdade aí de comentar conosco. E se a gente continua aqui pelo Facebook, se a gente muda para o YouTube, se a gente usa um aplicativo um outro aplicativo que tem aí que a gente consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo e ver todo mundo. Eu não vou fazer comercial aqui não, mas você sabe de qual aplicativo eu estou falando, né? Então, eu quero saber a tua opinião, irmão. O que você acha? Você acha que ficaria melhor para nós estudarmos os nossos conteúdos? Se fizermos um canal no YouTube, você participa com a gente. Faz o teu comentário aí, tá bom? Porque o que a gente quer é melhorar. O que a gente quer é servir melhor ao reino de Deus. E se esses estudos têm sido bênção para a sua vida, tem ajudado você, também compartilha. Elogio nunca faz mal, irmão. Eu acho que ninguém fica triste por elogio. A glória é de Deus, mas isso incentiva o nosso trabalho, tá bom? Então agora eu quero orar com você, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. E pelo momento que nós passamos. Agradeço muito a Deus, irmão. Saber que você está aí, isso alegra muito meu coração, tá bom? Um grande abraço a todos os irmãos. Deixa eu ver aqui novamente. Vamos lá. O irmão Igor, presbítero Igor, a irmã Conceição, irmã Raquel Rosa, irmã Ana Maria, irmão Harrison, a minha irmã Vanessa, a irmã Vanessa, esposa do irmão Alexandre, irmã Ana Maria, irmão Jefferson Prieto, irmã Emily Santos. Vamos lá. Quem mais está aí? Irmã Paula Marcolino, Paulinha, irmão Cleiton Lopes, pastor Rivaldo. Enfim. Questionário eu vou passar depois, filho. Não dá para colocar aberto aqui não, né? O questionário a gente fala depois. Tá certo? Então, eu quero orar com você, tá? Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador, eu quero te agradecer. Senhor, pelos momentos que passamos juntos aqui, pela vida de cada um dos irmãos, dos queridos e amados irmãos que participaram conosco dessa aula, fazendo seus comentários. E tem sido
de grande bênção, de grande valia para nós na execução desse trabalho que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um dos teus servos, meus irmãos. Rogo o teu cuidado, Senhor, pela vida de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo tempo de comunhão, tempo de qualidade que passamos juntos aqui. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos dar uma noite de paz, nos guardando, nos livrando de todo mal. Em todo o tempo, Senhor, nós te agradecemos, pois sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. E você dê um amém pentecostal. Amém. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.